Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e sua importância na cidadania. Para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Márcia Negrisoli, advogada, professora do curso de Direito aqui da FIB e presidente da OAB de Bauru. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professor César. É um grande prazer retornar aqui ao programa O Direito é Todo Seu. E estamos à disposição aí para debater esse importante tema que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, né? Já presença ilustre aqui no nosso programa, para podermos aí esclarecer os nossos telespectadores, levarmos aí informações de qualidade para o nosso telespectador. E eu acredito que o tema de hoje, por incrível que pareça, quem nos vê, quem nos assiste neste momento, deve estar se perguntando, mas qual a importância da OAB? A OAB não é importante só para o advogado, né? Porque já que é a Ordem dos Advogados do Brasil, muitas pessoas têm essa ideia. A OAB é uma entidade de classe que fica só defendendo o advogado. Na realidade, a OAB é talvez aí uma instituição sui generis em relação a essa questão de defender somente seus pares, muito pelo contrário, que às vezes ela também pune, mas ela exerce aí uma importância ímpar na questão da nossa cidadania. E eu gostaria, doutora Márcia, que fosse explicado para o nosso telespectador qual é essa importância da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, primeiro é muito importante a gente comentar que a OAB é uma instituição que completou no estado de São Paulo, agora em janeiro, 90 anos de existência. E aqui em Bauru, esses 90 anos serão completados agora em março de 2022, no dia 31 de março. Então é uma instituição que aqui na nossa cidade, ela evoluiu também com a evolução, né, do centro urbano, da cidade de Bauru. Então uma instituição aí já completando seus 90 anos de existência. Como você bem disse, né, professor César, a OAB ela é uma instituição sui generis realmente, porque ela não é apenas uma entidade de classe. Na verdade, a finalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, ela é determinada por lei, né? Então nós temos a 8.906 que nos diz qual é a função da OAB, para que ela serve e quais são os seus objetivos. A OAB ela tem uma dupla finalidade. Então ela é sim uma entidade de classe, ela está responsável por organizar toda a profissão, os deveres dos advogados, as prerrogativas profissionais, mas ela também tem uma missão muito especial na nossa cidadania, porque pela lei a OAB ela tem como finalidade também defender o Estado democrático de direito, a justiça social e, nesse sentido, a cidadania também. Então, a OAB ela é palco para sempre debater temas relevantes e ser também guardiã da Constituição Federal nos mais diversos temas que envolvem aqui o nosso país, a nossa cidade, a região em que vivemos. Então, a OAB ela tem essa dupla finalidade e que é imposta por lei. Nesse sentido, eu também queria fazer um esclarecimento para o telespectador, porque justamente por defender pautas como a democracia, a justiça social, os direitos humanos, muitas vezes a OAB ela é confundida com a defesa de pautas de esquerda ou de direita. E isso não é verdade, porque a OAB ela é uma instituição apartidária e, nesse sentido, o que a nossa instituição faz é a defesa dos direitos humanos, da justiça social, a defesa do que a lei nos impõe e não pautas partidárias. Então esse é um importante esclarecimento que a gente tem que fazer, porque infelizmente num país polarizado como o que nós vivemos, muitas vezes existe essa confusão. É muito interessante isso que foi dito, né, por você, doutora Márcia. Essa questão, a OAB não tem partido político, a OAB, independentemente de quem estiver na prefeitura, de quem estiver na Câmara dos Vereadores, de quem estiver na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Presidência da República, a OAB sempre segue aí os ditames da Constituição dentro daquilo que, entre aspas, ele é determinado, né, que ela siga esse caminho. Muito bem explicado.
E nós estamos aí falando dessa importância da Ordem dos Advogados do Brasil na cidadania, e nós sabemos aí que hoje é muito debatido pela mídia a questão da chamada prova da ordem, o exame de ordem, para que o bacharel possa se tornar advogado. Ele deve se submeter aí a esse exame de OAB, como eu disse agora, que é tão, às vezes, criticado, às vezes elogiado, mas, na verdade, o cidadão, o nosso telespectador aqui, às vezes, ele que não cursa a faculdade de Direito, ele deve estar aí se perguntando, mas como que é esse tal desse exame da ordem? Por que tem esse exame de ordem? E o que isso, né, além do próprio exame de ordem em si, o que o exame de ordem pode trazer de benefício para o próprio cidadão em si? Pois é, o exame de ordem ele é importantíssimo, né? Porque o advogado ele tem uma função de auxiliar no desenvolvimento da justiça, né? Ele é indispensável à administração da justiça pela nossa Constituição Federal. E o advogado, ele exerce essa missão de muita responsabilidade, né, professor? Nós lidamos com a vida das pessoas, o patrimônio, a liberdade. Então, é algo de extrema relevância e importância. Por isso que não é apenas se formar numa faculdade de Direito para se tornar advogado. Nós sabemos que o bacharel em Direito ele tem um leque muito grande de opções, de carreiras a escolher dentro da área jurídica. Então, se ele quiser se tornar um magistrado, ele vai fazer a prova da magistratura. Se ele quiser se tornar um promotor de justiça, ele vai ter que prestar também a prova para essa finalidade e assim por diante. E para ele ser um advogado, ele também precisa passar por uma prova que é o exame de ordem. Um exame importante que seleciona aqueles que estão realmente preparados para exercer essa profissão, quem tem capacidade técnica para tanto, né? Já que é uma profissão, como eu disse, de extrema relevância e importância, que dá voz ao cidadão, dá voz àquele que precisa de justiça e que precisa de um advogado para pedir a justiça para o judiciário, né? Então, a profissão do advogado ela é de extrema relevância nesse sentido. E por isso que o exame de ordem ele é tão importante para selecionar aqueles que efetivamente estão capacitados para exercer essa profissão. E não é só a advocacia quem ganha com isso, mas a cidadania ganha com isso, porque representantes do cidadão que nós somos, se somos capacitados para isso, representaremos com mais dignidade, com mais capacidade esse cidadão que busca por justiça. Muito bem, eu também, como advogado aqui, sinto a vontade para conversar com a doutora Márcia, que é a professora aqui juntamente comigo. Nós temos o maior prazer de lecionarmos juntos aqui nos cursos das faculdades integradas de Bauru, e sem dúvida alguma, né, a importância do exame de ordem não é só para a pessoa que fez o curso de Direito e é aprovada, mas sim para o próprio cidadão que vai se beneficiar de uma pessoa qualificada para ali representá-la em juízo, ou seja lá onde for. Isso aí. Hoje também outra situação, né? Hoje nós temos aí muita discussão no país, mídia, e muito se fala sobre a questão aí de paridade de gênero, cotas raciais, tem pessoas que são a favor, outras contra. Na realidade, a gente tem, na verdade, o que existe é uma verdadeira celeuma. Às vezes a gente vê discussões na própria mídia, pessoas que defendem uma coisa, outras que defendem outra, mas hoje a situação é que na OAB nós temos aí a questão de paridade de gênero, na OAB nós temos as cotas raciais. Gostaria que você explicasse isso, doutora Márcia. Essa é uma novidade no âmbito da nossa instituição, embora já fosse uma luta muito grande, mas o fato é que no ano de 2021 foi aprovado pelo nosso Conselho Federal as cotas de gênero e racial no âmbito das eleições da nossa classe, né? Então, já na eleição do ano passado, passou a vigorar essa exigência, né, de se observarem dentro das chapas concorrentes e junto também, não só das localidades, mas as chapas estaduais, uma paridade de gênero e uma cota também racial. Então, desde o ano passado, que nós precisamos observar dentre os candidatos, né, às chapas, sempre 50% de cota de gênero e 30% de cota racial.
né? E eu acho isso de extrema relevância, porque se a nossa instituição clama, né, e luta pela justiça social, é muito importante que a gente tenha essa reparação com as mulheres, com os negros e pardos que sempre, historicamente, ficaram à margem aí da sociedade por muito tempo. Então é uma reparação histórica, é um movimento muito importante porque representatividade importa sim. E para a gente ter a representatividade, muitas vezes essas cotas elas são necessárias, né? Então, na verdade, ela se tornou obrigatória na nossa instituição desde o ano passado, que foi aprovado aí pelo Conselho Federal, embora, né, pelo menos aqui em Bauru, a gente já observasse essa paridade de gênero, né? Quando nós, no âmbito das comissões temáticas, colocamos 50% de homens e 50% de mulheres na coordenação das comissões, a gente já vinha também aqui em Bauru, mesmo não sendo uma obrigatoriedade, uma imposição, né? Nós já vínhamos observando, então, essa paridade, então já lutando por essa importante representatividade das mulheres também. É isso aí, eu entendo que parece que eu cometi uma gafe, acho que logo no começo da abertura do nosso programa, eu esqueci, acho que é que a doutora Márcia é tão amiga, a gente trabalha junto aqui na faculdade, que às vezes parece aqui no programa que a gente está debatendo na sala dos professores, mas eu esqueci de fazer uma pergunta, né, que você foi reeleita agora para a presidência da OAB Bauru para o triênio 2022 a 2024. Né? Já teve 3 anos atrás, agora terá mais 3 anos à frente da OAB Bauru. Por isso que eu me lembrei agora da questão de gênero que você falou. E aproveitando isso, essa sua reeleição, qual é o ressignificado dessa sua reeleição em termos de OAB, e como fica esse olhar feminino na presidência de uma OAB, de uma cidade como Bauru, mas tudo isso em benefício do cidadão. Vamos assim, esquecer a OAB como entidade de classe, e eu te pergunto como fica essa questão desse olhar feminino ali nesse cargo tão importante que é a presidência da OAB de Bauru. O que isso pode trazer de benefício para o nosso cidadão, de bem para o nosso cidadão? O que o cidadão bauruense, especificamente aqui da cidade de Bauru, pode esperar aqui de mais esse seu triênio? Essa é uma pergunta interessante, mas que você vai responder após o intervalo. Voltaremos já já, não saia daí. No futuro, eu vejo um lugar cheio de energias positivas, boas vibrações e muito conhecimento. A FIB tem a melhor infraestrutura. 11 prédios, 64 laboratórios e mais de 200 professores titulados e com experiência de mercado. Ingresse na melhor faculdade de Bauru segundo o MEC. Vestibular FIB. Inscreva-se. fibbauru.br. FIB, na sua vibe. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Estávamos no bloco anterior aqui falando sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e sua importância perante a cidadania. E para relembrar a minha pergunta do bloco passado, perguntei aqui à nossa querida doutora Márcia, presidente da OAB de Bauru, como fica esse olhar feminino nesse cargo de presidente, de presidenta da OAB de Bauru, em benefício da cidadania, do cidadão bauruense. O que o cidadão pode aguardar? Evidentemente não vamos fazer aqui exercício de futurologia, mas certamente nós gostaríamos de ouvir o que se pensa em termos de futuro, o que a OAB pode proporcionar de bem, coisas boas para o cidadão. Bom, professor César, nesse contexto, assim, importante a gente lembrar que há 4 anos atrás, né, nós tivemos a nossa primeira eleição, aonde fomos eleitas pela primeira vez, né, como a primeira mulher eleita presidente da OAB aqui de Bauru. Então eu acho que isso já traz um significado muito importante no contexto da nossa instituição,
já que até então a nossa OAB ela sempre foi administrada, gestada por homens, né? E isso traz uma simbologia muito especial, e agora na reeleição também. Pensando na comunidade em si, é muito bom quando eu ouço mulheres, independente da área, né? Nem todas na área do direito, mas mulheres que olham e dizem, olha, fiquei muito feliz, né, de ter uma mulher à frente da OAB, você inspira outras mulheres a galgar outros cargos importantes, e eu acho que se a gente conseguir inspirar uma, duas mulheres que sejam, eu já fico muito feliz nesse contexto, né? E eu acho que é justamente isso, as mulheres quando elas entram em algum cargo de poder, algum cargo de representatividade, elas trazem junto com elas muitos sonhos e expectativas de outras mulheres. E aí outras mulheres olham, né, e falam assim, poxa, se ela pode, eu também posso. Então, eu espero sempre trazer essa mensagem para outras mulheres, né? Porque, além da OAB, eu também sou mãe, também sou filha, também sou dona de casa, sou advogada, tenho meu escritório, professora. Então, são vários pratinhos que as mulheres equilibram, né? E espero que outras mulheres se sintam incentivadas a buscar algo a mais, né? Buscar o seu espaço e, com certeza, equilibrar esses pratinhos, assim como eu equilibro. E aqui em Bauru, o nosso intuito é sempre trabalhar ao lado da cidadania, né? Trazendo a OAB como uma parceira dos assuntos importantes da nossa cidade, como é, por exemplo, o projeto OAB por Elas, onde nós fazemos orientação jurídica às vítimas de violência doméstica aqui na nossa cidade. Então, o que nós gostamos na nossa instituição é de trabalhar de forma colaborativa. É claro que a gente tem também uma missão de apontar erros, né, e falhas, mas o que eu mais gosto é de trabalhar de forma colaborativa. Também auxiliamos a população carente da nossa cidade, fazendo um trabalho na Casa de Orientação Jurídica, de auxílio no acesso à justiça, à defensoria pública. Então, eu acredito que esse nosso trabalho, voltado à mulher, vítima de violência, voltado à população carente, é uma grande parceria que a gente traz aqui para a nossa cidade. Muito bom. Bons exemplos são sempre bem-vindos. Uma outra questão aí que também eu entendo que se reverte em benefício da cidadania, do cidadão, uma vez ali sendo representado pelos advogados, pelas advogadas. O que muito se fala é a questão de prerrogativas do advogado, né? O que são essas prerrogativas para o nosso telespectador e de que maneira essas prerrogativas do advogado beneficiam o cidadão? Bom, se nós advogados somos representantes do cidadão que busca por justiça, então essas prerrogativas, elas não são apenas nossas, mas elas são prerrogativas também desse cidadão. Então, lá no artigo 6º da nossa lei federal, do Estatuto da OAB, lá tem todos os nossos direitos profissionais, vejam, profissionais e não pessoais. Então, os advogados, eles não gozam de nenhum tipo de privilégio ou vantagem pessoal. Não é isso. Prerrogativas são direitos profissionais que a lei nos confere para representar, né, da melhor forma possível esse cidadão. Exemplos de prerrogativas profissionais. Então, o advogado ele tem o direito de ter acesso aos autos do processo, aos autos dos inquéritos policiais, ter acesso ao seu cliente que está numa unidade prisional, a conversar com esse cliente. Então, são direitos que a lei nos confere para representar da melhor forma possível esse cidadão. Despachar com o juiz, né? Ter direito à voz nas audiências, à livre manifestação. Então, são direitos realmente, nossas prerrogativas que são muito importantes para a gente poder exercer com liberdade a nossa profissão, sempre com muito respeito, mas com liberdade. E agora, mais recentemente, nós tivemos também a inclusão aí e a alteração até do nosso Código de Processo Civil e do Estatuto da OAB para
que fossem reconhecidas algumas prerrogativas das mulheres advogadas, né? A gente está chegando aí no mês de março, mês da mulher, então é muito importante a gente chamar atenção para isso também. E aí eu queria contar um pouquinho de uma prerrogativa, professor César, que foi trazida com a Lei Júlia Matos, né? Então nós tivemos uma situação muito triste que uma mulher advogada passou. Era uma conselheira, inclusive na época, Daniela Teixeira. Ela estava fazendo uma sustentação oral e ela era gestante, né? Então, já em meses já mais avançados da sua gestação, foi fazer uma sustentação oral num tribunal e pediu a preferência para fazer essa sustentação oral, né? Pediu um direito de preferência ali pela sua condição de gestante. O seu pedido foi indeferido e ela ficou ali naquele tribunal aguardando a sua vez de fazer a sustentação oral por muitas horas. E o que aconteceu foi que ela, infelizmente, por conta desse estresse, por conta desse tempo que ela teve que ficar ali aguardando essa sustentação oral, ela acabou tendo um parto prematuro do seu bebê, né? E aí nasceu a Júlia Matos, que é o nome da lei que veio na sequência. E essa lei, ela garante à mulher advogada a suspensão dos seus processos, né? Quando ela for a única patrona de determinado processo, a única advogada de determinado processo, por um período de 30 dias, né? Para que ela possa, então, 30 dias após o parto, né? Para que ela possa se dedicar à maternidade, né, aos direitos que advêm com a maternidade. Um prazo pequeno, né, a gente sabe que 30 dias é um prazo muito pequeno para uma mãe, né, que quer se dedicar ali ao seu filho, mas já é um avanço na nossa legislação. Então é a Lei Júlia Matos que acabou trazendo uma alteração no nosso Código de Processo Civil, justamente para incluir essa possibilidade de suspensão do processo e também do Estatuto da Advocacia. Então precisou de um fato muito triste como esse, né, onde, graças a Deus, a pequena Júlia nasceu com saúde, mas poderia ter sido outro destino, né, mas precisamos de fatos marcantes como esse para avançar na legislação e tratar, né, as mulheres na medida da sua desigualdade em relação aos homens, né, para sermos iguais, né? Então é algo bastante importante e pouco conhecido talvez do público em geral e até dos estudantes de direito. Como eu disse, 30 dias é muito pouco, né? Os psicólogos dizem que há uma total dependência de mãe e filho nos 3 primeiros meses de vida dessa criança, né? E não é só uma dependência do bebê em relação à mãe, mas também da mãe em relação ao bebê. E isso varia aí de 3 meses a 12 meses, né? Então, nesse contexto, uma suspensão de processo por 30 dias é pouco, mas já é um avanço na nossa legislação e, sobretudo, nos direitos e prerrogativas das mulheres advogadas. Tá aí, né? Hoje conseguimos esclarecer para o cidadão, né, o que são, na realidade, essas prerrogativas e a importância delas. Na realidade, como eu disse no começo aqui, retorna para o próprio cidadão, né? A prerrogativa existe em benefício do cidadão, não do advogado em si. A gente falou de prerrogativas, maravilha, só que os advogados também têm deveres, obrigações a serem cumpridas. Como fica essa situação e o que isso reflete para o cidadão? Bom, aí são os nossos deveres, a nossa ética profissional, né? A nossa lei federal, ela traz direitos e deveres, né? Artigo 6º e 7º da 8.906. Então, a ética profissional que deve ser observada pelo profissional da advocacia é algo de extrema importância. Eu sempre digo para os jovens que estão recebendo as carteiras lá na OAB que a nossa profissão ela é formada por um tripé que envolve ética, prerrogativas e atualização profissional. E o que o advogado tem de mais importante que não o nosso nome, né? A gente não precisa de muita coisa, muitos instrumentos de trabalho, né? Basta um notebook, um certificado digital
mas o nosso nome. Então, quando um advogado observa o nosso estatuto e observa a ética profissional, com certeza ele vai ter um bom nome no mercado e vai conseguir aí os seus clientes, desenvolver da melhor forma possível a sua profissão. Então, são os nossos deveres, né? O dever de urbanidade, dever de cumprir os prazos corretamente, então de sermos diligentes nos processos, entre outros aí previstos pela nossa lei federal também. Então, tão importante quanto as prerrogativas é a observância dos nossos deveres profissionais. Aí. A OAB de Bauru, especificamente, possui diversas comissões que são atuantes. O que o cidadão, o que o nosso telespectador pode esperar dessas comissões? Nós temos comissões aí que muitas vezes trabalham para a questão da advocacia, mas a OAB Bauru também apresenta comissões que trazem e trabalham para o cidadão. E o que o nosso telespectador pode esperar dessas comissões da OAB Bauru? As nossas comissões, elas são braços importantíssimos da nossa instituição e muitas delas, né, eu diria que metade delas pelo menos, tem uma interlocução direta com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. Então, Comissão da Mulher, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Direitos do Consumidor e assim por diante. Cada uma dessas comissões temáticas está à inteira disposição da nossa comunidade para essa interlocução, né? Então, se nós temos uma mulher que está aí sofrendo com violência doméstica, ela vai poder buscar amparo na nossa Comissão da Mulher Advogada. Se nós temos um caso de racismo, né, na nossa cidade, nós temos aí a nossa Comissão de Igualdade Racial, que pode dar amparo e também fomentar discussões, né? A gente não fica apenas aguardando que aconteça alguma coisa para que um cidadão, uma cidadã vá até a nossa casa da advocacia buscar uma ajuda, né? Na verdade, a gente tem um papel de proatividade, de fomentar discussões na nossa casa, de fazer congressos, de fazer mesas de discussão, de debates, de tornar realmente a OAB um verdadeiro palco aí de assuntos ligados à cidadania, à justiça social. Então, a nossa casa está inteiramente aberta para falar de todos os assuntos que têm a ver com a cidadania. E as comissões são muito importantes nesse contexto. Sem dúvida, apoiando a OAB como um todo aí, né? E, infelizmente, aí nós estamos com o nosso tempo estourado. Tive a honra, o prazer de conversar com a doutora Márcia Negrisoli, advogada, presidente aqui da OAB Bauru, nossa querida amiga, professora, colega aqui das Faculdades Integradas de Bauru, e eu agradeço especialmente a você, nosso telespectador, nossa telespectadora. Muito obrigado e até o próximo.